Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na tarde desta terça-feira, para a gente comentar a entrevista coletiva, ou seja, a entrevista de apresentação do técnico Pedro Caixinha no Santos Futebol Clube. Entrevista que, olha, vou dizer uma coisa para vocês, me deixou empolgado. E pelo que eu vi aí das manifestações nas redes sociais e também das matérias feitas por companheiros de imprensa e também pela mídia de uma maneira geral, todo mundo ficou empolgado. Eu também fiquei. Se depender da embalagem, o Santos contratou um treinador e tanto. Tá? Vamos esquecer o passado, vamos esquecer outros resultados. A gente está em constante, o ser humano está em constante evolução o tempo inteiro. Tá? A gente não pode pegar um trabalho que foi feito no time A, B ou C e trazer para o presente, porque se aquele trabalho deu certo ou deu errado, há um aprendizado que o treinador e o profissional, o ser humano, sempre faz nessas etapas, certo? E isso que aconteceu com o Caixinha, por exemplo, em trabalhos recentes, por exemplo, o trabalho do Bragantino para mim, dele no Bragantino para mim não foi bom. Os números mostram isso. Os números mostram isso. Mas ele pode ter absorvido e compreendido e entendido e aprendido com muitas coisas que aconteceram lá. E agora ele dá uma nova guinada no trabalho dele, né? Pode ser que aconteça. A gente não sabe. Vai depender muito do que ele conseguir passar para os jogadores e o entendimento dos atletas também. De qualquer maneira, a entrevista para mim foi empolgante. Gostei demais. Fala fácil, explica numa boa. E mais do que isso, né? Mostrou-se assim antenado e ligado em tudo que acontece no futebol, metodologia de trabalho completamente diferente da do Carille, por exemplo, entendeu? Completamente diferente. As exigências dele, a explicação dele, ele mostrando, uma hora ele pegou a garrafinha lá do patrocinador do Santos, começou a explicar como é que ele queria a movimentação da defesa na marcação de saída de bola do adversário. O último bloco tem que ficar na altura do meio campo. Enfim, gente, gostei demais. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre isso, não se esqueçam, hein? Se inscrevam aqui no canal. Se inscreva no canal, dê o like e ative o sininho, porque vocês bem sabem que tudo isso é muito importante para fazer esse canal crescer. E eu conto com vocês, eu sei disso. Então, gente, é o seguinte, gostei demais, cara, gostei demais. Agora, a gente não pode esquecer que quando o Lisca chegou no Santos, ele deu uma entrevista coletiva, isso na época do Rueda, né? Do Rueda, do apocalíptico, Andrés Rueda. Ele deu uma entrevista coletiva, quando foi apresentado para os jornalistas e para a mídia de uma maneira geral, e foi muito empolgante também. Eu me lembro isso até hoje. Foi muito empolgante. Caramba, cacete, pô, o Lisca sabe, velho. Puta, fala bem e tal. Colocou bastante coisas importantes, explicou, foi bastante didático, etc e tal, só que na prática a gente viu o desastre que foi. 8 jogos depois ele tinha sido demitido. Entendeu? E a situação agora do Caixinha, o primeiro impacto foi muito positivo. Muito positivo. Muito positivo. Entendeu? Eu fiquei empolgado. Acho que vocês ficaram também. Agora, é aquilo que eu falei. Precisa ver como é que vai ser isso vai ser transportado para o campo. Tá? Ele deixou claro que o sistema de jogo que ele prefere é o 4-3-3. Ele falou isso. A prioridade, foi até o exemplo que ele deu, a prioridade, foi a palavra que ele usou, perdão. A prioridade dele é o 4-3-3. E a formação desse 4-3, desse primeiro 3, atrás dos 3 atacantes, ele falou que ele gosta no triângulo invertido ou no triângulo normal. O triângulo invertido é um volante e 2 meias. O triângulo normal, 2 volantes e 1 meia. Tá? E ele foi muito claro ao falar do Pituca. O Pituca é um jogador em quem ele deposita grandes esperanças. Tem a capacidade, tá, de fazer o box-to-box. Joga marcando, joga criando e joga atacante. E ele até falou, tem boa cota de gol. E é verdade. Então o Pituca pode fazer, dependendo do jogo, esse primeiro volante, o que fica embaixo. Você tem aqui os 3 volantes.
Esse volante aqui fica mais, esse é o que fica mais perto da linha de 4 atrás. O Pituca, dependendo do jogo, pode fazer esse cara aqui, com 2 meias. Com 2 meias. Se bem que, na entrevista, ele disse que os 2 volantes, se você for usar esse triângulo, tá vendo? Ó, 1, 2, 3. Vão ser Rincon e Schmidt. Não acredito que ele vai fazer isso. Pela filosofia dele, pelo que ele falou nessa entrevista coletiva. Ele vai usar um ou outro. Então ele pode usar o Schmidt, o Pituca e o Tassiano, que ele deixou bem claro na entrevista que está contratado. Tá? Então o Tassiano hoje faz parte do elenco do Santos. Tá? Diz que tem a possibilidade de jogar, ele falando sobre o Tassiano, né? De jogar em diversas posições. Diversas posições. Boa cota de gol. Vai nos dar muita coisa. Entendeu? Então, o Santos pode ter o meio campo com Schmidt, Pituca e Tassiano. O Tassiano pode fazer 2 linhas de 4. Você pode ter 2 atacantes, ele funcionar atrás. Enfim, pelo que o Caixinha falou, ele é um jogador em quem ele, Caixinha, né, deposita muita esperança de funcionamento desse sistema do Santos. Entendeu? Aí a gente se pergunta, ontem eu soltei um vídeo aqui para vocês falando do Zé Rafael, que uma pessoa me disse que o Santos voltaria à carga pela contratação do Zé Rafael. É outro jogador do estilo do Tassiano. É um outro jogador. Quer dizer, o Tassiano é um pouco mais ofensivo que o Zé Rafael. Pode até fazer um 9, se for o caso. Até um 9 ele faz, o Tassiano. O Zé Rafael já não faz. Mas é um cara que tem uma criatividade no meio campo muito maior. Então, o que eu notei nessa entrevista coletiva e pelas movimentações do Santos e bastidor? Ele quer o meio campo muito forte. Porque se esse meio campo for forte, o resto vai funcionar normalmente. Esse meio campo forte protege os zagueiros. Esse meio campo forte alimenta os atacantes. Entendeu? Por isso que ele está insistindo também no Thiago Maia. Aqui ninguém é contra o Tassiano, nem o Thiago Maia. Deixar isso bem claro. O que a gente discute aqui são os valores que serão pagos por esses jogadores. Até porque o Santos é um time que não tem dinheiro. Eu recebi até uma mensagem de um amigo meu, santista, que me disse, da onde está vindo tanto dinheiro? O que o Santos não pode fazer é cair nessa cilada, nessa armadilha, nessa arapuca, de sair contratando, gastando o que não tem, o que não pode gastar, porque a conta, como o pessoal diz, vem lá na frente. Lá na frente chega a conta. E aí, o que você faz? Pode ser que o Santos esteja, o Marcelo Teixeira, raciocinando o seguinte, olha, vou montar um time forte, porque isso aí pode garantir para mim avanços na Copa do Brasil, posicionamento legal dentro do Campeonato Brasileiro, e tudo isso aí significa dinheiro. Bater de novo numa final de Campeonato Paulista, se for campeão, dinheiro. Se for vice-campeão, dinheiro. Time forte, competitivo, estádio sempre cheio. Pacaembu vai ser reinaugurado agora dia 25 de janeiro. Daqui 18 dias. O Santos vai jogar mais vezes no Pacaembu. Porque é um estádio para 26 mil pessoas. O Santos não pode se limitar a jogar o tempo inteiro para 12 mil pessoas. Entendeu? E espero que o Caixinha, a comissão técnica e os jogadores entendam isso. Que o investimento está sendo muito pesado. E que é preciso uma dose de sacrifício também de subir a seca e jogar em São Paulo. Primeiro, porque vai ganhar dinheiro. Segundo, porque vai atender o público maior do Santos, que se encontra na Grande São Paulo e não na Baixada Santista. Entendeu? Então, quer dizer, passa de etapas na Copa do Brasil, ganha dinheiro. Se termina o Campeonato Brasileiro bem posicionado, ganha dinheiro. Bate uma final de Campeonato Paulista de novo, ganha dinheiro. Estádio lotado, gera dinheiro. Entendeu? Imagina, com um time competitivo, o Santos vai jogar no Pacaembu para 26 mil pessoas. Para 26 mil pessoas. Você entendeu? Você pode colocar ali a média de ingresso a 50 reais. Você vai ter uma renda de 1 milhão, passa de 1 milhão de reais. Passa de 1 milhão de reais. 6 vezes 5, 30, vão 13, 5 vezes 2, 10 e 13. Pode dar 1 milhão e 300. Vamos dizer que deu uma média aí de 1 milhão de renda por jogo. Pô, é ótimo. É dinheiro que entra.
Então talvez o Marcelo Teixeira esteja pensando nisso quando ele está indo para o mercado com a sacolinha na mão para colocar os produtos dentro, ou seja, os jogadores. Pode ser. Entendeu? Agora, é preciso ser muito responsável. É preciso ter responsabilidade para não gastar mais do que pode arrecadar. Porque o que a gente nota é que o dinheiro do Jair está sendo usado aí para contratar o Thiago Maia, o dinheiro do Jair está sendo usado para contratar o Tassiano, o dinheiro do Jair vai ser usado para contratar outros jogadores. Entendeu? Então, o discurso do Caixinha foi muito sedutor. Muito sedutor. Se conseguir colocar em prática, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Tá? E ele falou do Sherman, nominalmente, falou do Rian, falou até do Patrick. Mas não é que ele falou empolgado do Patrick, ele mencionou que o Patrick faz uma função. Meio que descartou o Morelos, não está nem sequer treinando com o Santos, o Morelos. Eu acho que ele talvez seja negociado com o Atlético Nacional, é possível. E uma outra informação aí também é que o Rodrigo Fernandes pode ir para o Independiente, ótimo também. Mas é isso, nesse 4-3-3, gente, vamos começar a imaginar aí, João Paulo, para mim é o meu goleiro, é o João Paulo. João Paulo Sherman. O que eu fico em dúvida é se o Gil vai ter energia para fazer o que ele quer. Marcação alta, bloco alto, como usando a expressão que ele usou foi bloco alto. E você tem que ter velocidade para não tomar a bola nas costas. Porque se o bloco está alto, o goleiro avança até um determinado momento. Mas você pode tomar uma bola nas costas. Você entendeu? O Gil vai ter caixa para isso? Não sei. Aí tem o Luizão, tem o Zé Ivaldo. São jogadores mais jovens. Principalmente o Luizão. É um jogador rápido. Agora estão dizendo que ele chegou aí com deficiência de preparo física. Entendeu? Então, quer dizer, João Paulo, Sherman, fica uma dúvida para mim nesse zagueiro central. Para mim joga o Luan Pérez. E na esquerda vai jogar o Escobar. Para mim joga o Escobar. Na minha opinião, joga o Escobar. Ele tem muito mais intensidade do que o Souza. O Souza, tecnicamente, é melhor do que ele. Não tem a menor dúvida disso. O Souza, tecnicamente, é muito melhor do que o Escobar. Mas ele não tem o vigor físico do que o Escobar tem. E isso vai ser muito importante nesse sistema do Caixinha. Então, eu acho que vai jogar o Escobar. Então, João Paulo, Sherman, a dúvida na zaga, pelo lado direito, o outro zagueiro pelo lado esquerdo, para mim, vai ser o Luan Pérez e o Escobar na lateral esquerda. Aí vem o meio campo. Do jeito que está hoje, se ele contratar o Thiago Maia, eu acho que vão jogar Thiago Maia, Pituca e o Tassiano. Thiago Maia, Pituca e o Tassiano. Eu acho que vão jogar esses jogadores. Entendeu? Agora, chegar o Zé Rafael, joga o Zé Rafael também. Aí ele pode fazer um losango. Schmidt, Pituca, Thiago Maia, vamos colocar o Thiago Maia. Thiago Maia, Pituca, Zé Rafael e Tassiano. E 2 atacantes. Entendeu? Porque aí você forma o triângulo, a base do losango, tá? Você tem ele aqui, aqui a parte de cima, certo? 1, 2, 3, 4. O losango pode ser também um triângulo. 1, 2, 3 aqui embaixo. Aí você tem Thiago Maia, Pituca, Zé Rafael e o Tassiano. Jogando junto com os atacantes, podendo fazer até um 9. Você tendo o Soteldo, o Tiquinho atrás do 9, o Tiquinho centralizado e o Soteldo aberto pela direita. Outra coisa que ele falou para mim não, na coletiva que eu gostei bastante é o seguinte, ele não quer pontas muito atrás. Ótimo. Ele não quer ponta secretário de lateral. Porque aqui no Brasil agora, a moda é essa, entre os técnicos brasileiros. O ponta virou lateral e o lateral virou ponta. Não, tá errado. O ponta é ponta, o lateral é lateral. Então ele não quer que o cara recue tanto. Por isso que ele quer essa marcação em cima. Por isso que ele quer essa marcação avançada.
entendeu? Para que o lateral, para que o ponta não vire um segundo lateral. Porque ao voltar e fazer esse segundo lateral, ajudando, quando ele vira secretário de lateral, ele perde muito do vigor físico, e quando chega lá na frente com a bola, não tem tanta caixa assim. Entendeu? Gente, eu gostei demais da entrevista. Gostei demais, tá? Falando sobre a base, ele falou, idade não importa. O que interessa é o jogador ter fome de bola. É isso que conta. Fome de bola, foi o que ele falou. E aí ele falou sobre o Lucas Meirelles. Falou que é um jogador que ele precisa aumentar a fome de fazer gols. Tá? Porque nos treinos ele notou que em algumas ocasiões o Lucas Meirelles teve oportunidade de chutar a gol e não chutou. Se intimidou. Se retraiu. E aí até falou assim, na sequência da jogada, não sei se vai aparecer de novo a oportunidade para o Lucas chutar. Então apareceu, companheiro, mete pro gol, chuta pro gol, não tenha medo, tenha fome sempre. E disse que vai, e citou lá o Rian também, né? Ninguém perguntou sobre o Miguelito. Fiquei atento a isso aí, esperando alguma pergunta nesse sentido, mas ninguém perguntou. Mas ele falou que não importa a idade, ele quer fome de bola. Porque se o jogador é jovem e ele tiver um QI de futebol alto e fome de bola, ele rapidamente consegue captar o que o técnico quer. Captar o que o técnico quer. Entendeu? Então vamos ver. Primeiro jogo do Santos vai ser, na verdade, um jogo treino contra o Atlético de Minas Gerais, que acabou de subir da Série C para a Série B. Parece que vai ser quinta-feira. Entendeu? Gostaria muito que esse treino fosse aberto para a imprensa, ou se o Santos conseguisse, de repente, negociar com alguma televisão aí, passar esse jogo, com a TV Cazé, por exemplo, entendeu? TV Cazé, transmitir esse jogo, seria muito legal. Para a gente poder assistir, para a gente poder ver o que esse time já fez até esse momento trabalhando com o Caixinha. Agora, ele falou uma coisa, não estou reclamando, ele falou. Não estou reclamando, apenas constatando. A gente não tem pré-temporada. A gente não tem pré-temporada. O campeonato paulista começa daqui 10 dias. 9. O Tassiano não fez nenhum treino com ele até agora. O Thiago Maia, se chegar, também não chegou ainda. O Zé Rafael, se der certo, o Tiquinho também não treinou até agora. Entendeu? Isso tudo cai nas costas do Marcelo Teixeira. Falta de planejamento. Demorou para definir o treinador. E por falar nisso, o próprio Caixinha, logo de cara, respondeu, fui procurado antes. Eu dei essa informação aqui, mas não foi a informação que eu levantei. Quem levantou essa informação foi o Sérgio Loredo, meu companheiro de ex-companheiro de Rádio Bandeirantes, que hoje trabalha em Bragança Paulista, mora e trabalha lá, né? Tem um canal sobre Bragantino e tudo mais. Ele contou para mim. Falou, o Belman, José Belman, que é o preparador de goleiro dele, que é espanhol, matriculou o filho dele em Santos. Então, naquela época, estava bem andado. Aí alguma coisa, algum ruído aconteceu nessa conversa e acabou ficando para trás. Mas naquela época, quando eu informei aqui, com base na informação do Sérgio Loredo, houve de fato o contato. Entendeu? Houve de fato o contato. Gente, é isso. Eu fiquei muito empolgado. Acho que vocês ficaram também. Pena que a pré-temporada não existe no Brasil. Pena que o planejamento esteja atrasado. E por conta disso, alguns jogadores importantes que devem chegar, não chegaram ainda. O Caixinha está trabalhando nesse momento, fazendo uma pré-temporada com jogadores que talvez ele não venha usar. E não vai ter, nesse momento, jogadores que ele quer ter e que provavelmente o Santos vai contratar. O Tassiano está contratado, ele falou isso na entrevista, mas não chegou até agora. Não fez nenhum treino, não fez exame médico. Uma pena. Mas vamos ver, tomara que ele consiga solucionar esse problema e que o Santos venha a ser esse time que na entrevista coletiva, nas palavras que ele usou, tem tudo para ser um time empolgante. Tomara que aconteça. Eu fiquei muito reticente quando o Santos contratou o Caixinha. Muito. Tomara que eu quebre a cara. Porque o que eu mais quero nessa vida é ver o Santos jogando
competindo, ganhando, chegando alto nos campeonatos e quem sabe bater campeão de novo.